Pai Senhor, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, e hoje nós estamos trazendo a lição de número 8 da classe dos juniores, que é da idade de 9 e 10 anos. E a nossa lição é mais uma da lição Deus e a Criação. E hoje a nossa lição de número 8 trata sobre Agar e o nascimento de Ismael. E é uma lição muito interessante e muito importante para passar para as nossas crianças, para elas aprenderem sobre confiar nas promessas do Senhor. E nessa lição de hoje, nós vamos aprender muitas coisas. E é importante passar para os nossos alunos todo o conhecimento que vem da palavra de Deus. Essa história está no livro de Gênesis, no capítulo 16 e no capítulo 21, do versículo 14 ao 21. E é tão legal e tão interessante colocar os nossos alunos para ler os versículos e eles se sentem tão empolgados. Então, eu peço que você, professor, tente isso na sala. Se não faz ainda, tente colocar os alunos para ler um versículo, outro, e assim eles se sentem motivados a participar da aula. E também é importante que ao chegar na sala, que eles possam se ajoelhar e orar, agradecendo por estar ali naquele momento. Bom, a história de hoje é uma história conhecida, que eu acredito que a maioria dos professores já conheçam, mas é uma história que alguns alunos possam não conhecer. E mesmo aqueles que conheçam, é importante passar novamente, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu disse para vocês que a história está no livro de Gênesis. E o objetivo dessa história é relatar a fragilidade da fé de Abraão e as decisões que resultaram no nascimento de Ismael. Esse é o objetivo que a lição traz escrito. Mas eu trago outro objetivo dessa aula, que é também mostrar o cuidado de Deus àqueles que estão desamparados, que é o caso de Ismael, que vamos relatar contando a história. Bom, a história se inicia com Abraão recebendo uma promessa do Senhor, uma promessa que seria pai de uma grande nação. Mas Sarai, sua esposa, ela já tinha uma certa idade e não conseguia engravidar. Então ela teve uma ideia. E se eu colocar a minha serva para deitar com meu marido e aí ela engravidar? Assim o meu marido terá descendentes. E Sarai, ela sabia da promessa do Senhor. Ela sabia que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas ela estava um pouco impaciente e não queria esperar muito no que Deus tinha falado. Então ela teve essa ideia de colocar a sua serva Agar para se deitar com seu marido e ter um filho. E esse filho se chamaria Ismael. Sarai, depois que Agar engravidou, ela sentiu que estava sendo menosprezada por sua serva. Imagina Sarai na posição de senhora, sendo desprezada por uma serva, porque conseguiu engravidar do seu marido. E naquele momento ela se sentiu muito mal, porque ela não estava sendo menosprezada por Agar. E contou ao seu marido, sobre o que estava acontecendo. E naquele momento, Abraão e Sarai conversando, decidiram expulsar Agar daquele lugar onde eles moravam. E Agar foi embora caminhando pelo deserto com seu filho Ismael, ainda bebezinho. E aqui nós podemos ver como as coisas acontecem quando não esperamos a vontade do Senhor, quando não esperamos o tempo de Deus. E ali, Sarai teve aquele sentimento de ser menosprezada, Agar foi mandada embora com seu filho, e aconteceu tudo aquilo, por quê? Porque não esperou no tempo do Senhor. E Agar, ela foi para o deserto com seu filho Ismael, ainda novinho, e caminhando por lá, Abrão deu um pouco de comida e de água para ela levar, mas no caminho acabou. E aí sabemos a história, conhecemos que ali naquele momento Agar escutou o choro do menino, se sentiu muito triste, colocou debaixo de uma árvore e se afastou dele, esperando que ele morresse, escutando o choro do menino de longe. Mas um anjo apareceu. Eu trouxe aqui para representar o anjo. O anjo apareceu. Agar ouviu a voz do anjo que disse para ela voltar e dar água ao seu filho, porque teria uma fonte
de água para ela saciar a sede de Ismael e saciar a sua sede. E Deus, nesse momento, ele agiu na hora certa. Ismael poderia morrer de sede, de fome naquele momento, mas o Senhor age no momento certo e na hora certa. Mesmo Sarai tendo desobedecido, tendo ido contra a vontade do Senhor, porque não era da vontade do Senhor que Agar se deitasse com seu marido. Mas, por misericórdia, o Senhor livrou Ismael. O Senhor deu a Ismael, naquele momento, uma fonte de água, para que ele pudesse beber. E ali Agar, ela viu um poço. E o poço estava com água, ela conseguiu saciar a sede do seu filho e saciar a sua sede. E ali seria o início de uma grande nação. Além depois da história que sabemos sobre Isaac. Mas o objetivo dessa história é reconhecer que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. Que podemos confiar nele, que podemos esperar na sua vontade e na sua hora certa. Se atropelarmos o desenvolver das promessas do Senhor, talvez não saia da forma que esperamos, da forma certa. E também podemos ver o cuidado de Deus na vida daqueles que precisam. Ismael estava naquele momento necessitando, e Deus foi socorro na hora certa e agiu no momento certo. O memorizando de hoje, ele se encontra em Salmos 94 e o 14. Que está aqui. Pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Salmos 94 e o 14. E foi o que eu acabei de falar. O Senhor não deixa desamparado aqueles que necessitam. O Senhor cuida de todos nós. E Ele está por nós em todo momento. E essa história é muito importante e é muito interessante para que as crianças vejam e enxerguem o cuidado de Deus em nossa vida. Bom, a história de hoje foi essa. Espero que os professores tenham gostado. É importante sempre frisar essa história, frisar o objetivo da história, perguntar a eles algumas experiências que eles já passaram, que viram o cuidado de Deus nas suas vidas ou com parentes, e eles vão enxergando e se encaixando na história, trazendo para nossa realidade atual. E lembrando que Deus é aquele que age na hora certa, no momento certo e cuida da nossa vida. Para encerrar, sempre orar, agradecer a Deus por mais uma lição. Agradecer por mais um conhecimento passado aos alunos. E espero que possamos estar juntos na próxima lição, que vocês sejam todos abençoados e que possam passar o conhecimento de Deus da melhor forma possível. E lembrando também que vocês possam nos ajudar no nosso YouTube, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com outros professores e também com os alunos. Agradeço e que Deus abençoe a vocês. Tchau, tchau. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.